Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Professor Dirceu, chegando aqui com a atividade da semana. Essa semana, pessoal, a gente vai fazer então a correção das atividades do mês de maio, tá? Por quê? Porque na semana que vem, dia 29/6, nós vamos fazer a prova online, tá? Sobre esses conteúdos aqui, tá? Conteúdos do mês de maio, tá? Esqueça os conteúdos para frente agora. Então, na semana que vem, dia 29/6 até 1º/7, vai ficar disponível a prova online para vocês fazerem, beleza? Os alunos que estão pegando material na escola, o professor também vai colocar uma data lá, diferenciada lá para eles também, beleza, gente? Então, assim, aproveitem para colocar em dia, quem não tem todas as atividades ainda no caderno, feitas, os conteúdos que o professor pediu para copiar, porque vai valer 10 do caderno. Quando voltarem as aulas presenciais, o professor vai corrigir, na primeira semana vai pegar os cadernos, vai dar nota de 0 a 10 para vocês, então é uma nota muito importante, tá? E também essa prova vai valer 10, então semana que vem vocês farão a prova. Então aproveitem para colocar em dia os conteúdos, tá? E para estudar, para dar uma revisada nesses conteúdos aqui, tá? O que tem nessas atividades aqui do mês de maio, que a gente vai corrigir hoje, corrigir, é o conteúdo que vai cair na prova, tá? Beleza? Quem estudar vai fazer a prova bem tranquilo, não vai sofrer nada. Então vamos lá. Na semana dia 11, então, o professor passou essa atividade aqui para vocês. Observe a figura abaixo, ela contém estruturas numeradas de 1 a 20. Vamos considerar que cada esfera seja um átomo. Então, assim, a gente está usando o modelo de Dalton aqui. Cada bolinha dessa aqui, cada esfera, significa que seja um átomo diferente, tá? Então, se elas... Aqui são vários modelos, então átomos diferentes, né? Responda as questões abaixo. Indique os números das estruturas que são substâncias simples. Então, os números. Olha aqui, pessoal. Número 1, substâncias simples. Número 5, olha aqui, ó. Substâncias simples por quê? Nós temos aqui, ó, átomos iguais, ó. Então, aqui nós temos dois átomos, então nós já temos uma molécula. Aqui, ó, número 6 também, ó. 3 átomos iguais, tá? Iguais, nós temos uma molécula aqui. Então, são átomos iguais formando uma molécula, então essa substância aqui é uma substância simples, tá? Essa substância é uma substância simples. Da mesma forma aqui, ó, o 8, cadê o 8? O 8 está aqui, né? O 12 está aqui, 13 está aqui, 15 e a 17. São as substâncias simples, beleza? As outras aqui já são compostas, tem átomos diferentes, tá? Na figura, quantas substâncias simples e quantas compostas existem no total? Então aqui, as simples estão aqui. Então, ó, agora substâncias simples. Quantas, não é quantas moléculas, tá, pessoal? Quantas que são simples, diferentes, ó. Nós temos aqui, ó, 1, 5, 8 e 13 são iguais, ó. 1, 5, cadê o 8 aqui que eu nunca acho? 8 aqui. E a 13 são todas moléculas com dois átomos iguais, então é uma substância, então uma está aqui. A 6, 12, 15, 17, ó, 6, 12, 15 e 17 são outras substâncias com três átomos iguais. Então, nós temos duas substâncias simples diferentes, entenderam? Duas substâncias simples diferentes. Agora, as compostas, nós temos várias aqui. Cada uma que está dentro dos parênteses aqui, ó, a 2, 3, 18 e 20. 2, olha aqui, átomos diferentes, uma substância composta. 2, 3, cadê o 18? 18, tá? 18 e 20, tá aqui, ó, são, entre elas são semelhantes entre elas, então uma substância aqui, uma composta. Aí 4, tá, cadê o 4? Tá aqui outra diferente, sozinha, só tem ela. 19, 9 aqui, tá, 19 tá aqui, ó, é um tipo e a 9 é outra, ó. Aliás, igual, então são as duas aqui, ó, 19 e 9, outro tipo, outra substância composta. 11 tá sozinha, cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó, só tem ela de 11, só tem ela igual ela, tá? Então uma substância ali, composta. 16 também só tem uma parecida, tá aqui, ó, cadê? Oi, aqui, só tem ela. E 14
aqui só tem ela. Então, ó, uma substância aqui entre parênteses, duas, tá aqui, 3, 4, 5, 6 tipos de substâncias compostas, beleza, pessoal? A 3. Quantas substâncias diferentes existem na figura? Então, são substâncias diferentes. Agora eu pego e somo. Substâncias simples eu tenho 2 tipos. Substâncias compostas tenho 6, eu tenho 8 no total. Tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Se você for contar, somar por aqui, só um pouquinho. Se você for somar aqui, você vai ver que tem esse 10 e esse 7. Essas não são substâncias. Por que não são substâncias? Porque são átomos sozinhos, tá, pessoal? Então não são substâncias simples nem compostas. Para ser substância tem que ser 2 ou mais átomos, né, unidos, beleza? Aqui, ó, número 4. Todas as estruturas dentro da figura representam uma mistura simples ou composta. Explique. Agora sim, todas essas substâncias aqui dentro desse sistema, desse quadro aqui, elas são substâncias, são misturas simples ou compostas? São misturas compostas, porque tem moléculas de diferentes átomos, né? Então são várias moléculas diferentes, então é uma mistura composta, beleza? Se fosse só moléculas desse tipo aqui, por exemplo, igual do 5 aqui, todas elas fossem iguais aqui, seria uma mistura simples, tá? Vamos lá. Número 5. O que representam as esferas 7 e 10? Eu já falei para vocês. Então aqui, ó, 7 e a 10, elas estão sozinhas. Elas representam apenas átomos, tá? Apenas átomos. Beleza? Vamos para a próxima atividade, então, da semana do dia 18. Tá? No dia 18 vocês tinham aqui relacionado aos íons lá da tabela. Vocês pegaram a tabela de vocês. Então, vocês tinham que completar essa tabela aqui. Com a tabela na mão, vocês tinham aqui que era o carbono. Você vai lá na tabela, acha o número atômico 6. O número de elétrons é 6, é igual, né, pessoal? E a representação é só o C maiúsculo, tá? Lembre que é maiúsculo. Depois vocês tinham aqui o CO3+. Então, aqui é o cobalto, né? Então, você vai lá na tabela, vai achar o cobalto. Você achou o cobalto. Daí você acharia o número atômico, que é o 27, e daí aqui, o que significa esse 3+ aqui? Significa que esse aqui é um íon, no caso aqui que tem 3 partículas positivas a mais, no caso tem 3 prótons a mais do que elétrons. Então, como prótons vai ser sempre o número o número atômico, nunca vai mudar, tá? Então, prótons vai ser sempre igual. No caso aqui tem 27 prótons. Se tem 27 prótons, tem 3 partículas a mais positivas, então significa que ele perdeu 3 elétrons, né, pessoal? Elétrons ele pode perder ou ganhar. Prótons nunca vai mudar. Prótons vai ser sempre a mesma quantidade do número atômico. Então aqui, se tem 27 prótons, e aqui está dizendo que são 3 partículas positivas a mais, então eu só posso diminuir 3 elétrons. Então, ao invés de 27 elétrons, ele vai ficar com 24, tá? Mesma forma que o bário, ó. O bário aqui, o número atômico dele é 56, tá? Como ele tem 2 partículas a mais positivas, ou seja, tem 2 prótons a mais, então prótons eu sei que sempre vai ser a quantia de igual ao número atômico. Então, para ter 2 prótons a mais, ele tem que ter 54, tem que ter 2 a menos de elétrons, tá? Então, fica com 54 elétrons aqui, beleza? Aqui eu tenho, aqui eu só tinha o número de elétrons e o número atômico. Então, eu vou pegar o número atômico, vou lá na tabela, achei, é o ferro, tá? Se está dizendo para mim que o ferro tem 24 elétrons, eu preciso colocar aqui a representação, 24 elétrons, mas ele tem 26 prótons, então aqui, ó, vai ficar o sinal de 2+, porque ele tem 2 prótons a mais do que elétrons, ele perdeu 2 elétrons aqui, então por isso que é ferro 2+. Aqui o oxigênio, então eu dei para vocês o número de elétrons e o nome do elemento, então você tinha que achar o número atômico. Você vai lá na tabela e achava o número atômico 8, mas para aí, se é 8, deveria ter 8, tem 8 prótons, eu tenho certeza, mas ele tem 10 elétrons aqui, então para aí. Ele deveria ter 8, ele ganhou 2 elétrons, então vai ficar assim, ó.
O2-, porque esse 2- significa que ele tem duas partículas negativas a mais, ele tem mais partículas negativas do que positivas, beleza? Continuando, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Vamos lá, ferro aqui, ó, o íon ferro. Então esse ferro aqui, ó, lembra que o ferro tinha número atômico 26? Então esse ferro aqui, ó, ele perdeu 3 elétrons, por isso ele ficou com 26 prótons e 23 elétrons, tá? Vamos lá. Ele possui 26 prótons? Sim, porque prótons não vai mudar. Se o número atômico dele é 26, ele vai continuar tendo os 26 prótons. Prótons não vai mudar, ele não vai perder nem ganhar prótons. Somente elétrons e elétrons que pode ganhar ou perder. Verdadeiro. O índice positivo 3+, significa que o átomo ganhou 3 elétrons? Não. Significa que ele perdeu 3 elétrons. Tá? Então é falso. O índice positivo 3+, significa que o átomo perdeu 3 elétrons? Verdadeiro. Perdeu. Então ele tinha 26 elétrons igual ao número de prótons. Quando ele perdeu 3, ele ficou com carga positiva 3. Né? Porque ele tem 3 elétrons a menos agora. Beleza? Então aqui é verdadeiro. Esse íon é um ânion? Não. Falso. Esse íon é um cátion, tá? Quando for positivo a gente chama cátion, quando for negativo que a gente chama de ânion, tá? Então, verdadeiro a última. E aqui, para vocês completarem, né? Se o átomo de chumbo estável perde 2 elétrons, tá? Então tem o chumbo lá normal. Se ele perde 2 elétrons, como será representado em forma de íon, tá? Então perdeu 2 aqui, ó. Ele está com uma carga positiva maior agora. Ele tinha carga neutra, estável, né? Lembra aqui, ó, o átomo de chumbo estável, ele tinha carga igual. Quando ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com menos partículas negativas, então vai ficar com 2 partículas positivas a mais. Responda o mesmo para a platina, o níquel e o zinco, tá? Então a mesma coisa, perdeu elétrons, vai ficar com a carga positiva. No caso, perdeu 2 elétrons, fica com carga positiva 2+. E aqui é o contrário. Se o átomo de bromo estável ganha um elétron, como será representado em forma de íon? Então o bromo estável não tem nada de sinal. Quando ele ganha um elétron, ele fica com uma partícula negativa a mais. Então a gente não coloca o 1zinho do lado. Então ficou 1, né? Só o sinal de menos aqui, como se fosse 1. Tá? Aqui o flúor. Então ele ganhou um elétron, ele tinha carga neutra, agora ele tem uma partícula a mais, então ele fica com carga negativa 1. O iodo também e o cloro a mesma coisa, beleza? A próxima questão, a próxima atividade da semana 25 de maio, então era as atividades de distribuição eletrônica, distribuição dos elétrons lá nas camadas do átomo, tá? Então aqui, vocês tinham os exemplos, né? Vocês tinham lá, o professor fez o vídeo explicando. Se vocês não conseguiram, vocês retornem lá, para não ficar muito longo o vídeo, retornem lá para vocês pegarem as explicações. Tinha lá esse diagrama de Linus Pauling para vocês fazerem a distribuição. Então o professor pediu aqui, ó, para vocês mostrarem a distribuição por camadas eletrônicas, as camadas K, L, M, N, aqui no caso as camadas, e os subníveis também, tá? Para fazer a distribuição por subníveis. Subnível 1, 2, 3, 4, tá? Então, vamos lá. Depois era para circular a camada de valência, tá? Que é a última camada onde tem elétrons distribuídos. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, tinha um oxigênio. Você tem que ir lá na tabela e achar qual que é o número atômico primeiro do oxigênio para descobrir quantos prótons tem. Sabendo quantos prótons tem, você vai saber quantos elétrons tem. No caso, o oxigênio tem 8. Então, daí você usa a tabelinha aqui, ó. Nessa distribuição, aqui embaixo tem a sequência. Essa sequência é a mesma aqui do diagrama de Linus Pauling, que a gente tem que usar seguindo as flechinhas aqui, ó. Olhem no vídeo da aula que vocês vão entender melhor. Então, fazendo a distribuição, tá? Eu não vou explicar aqui a distribuição novamente, tá, pessoal? Olhem lá naquela aula que fica bem fácil vocês entenderem. Então, você vai fazer a distribuição aqui, tá? Primeira coisa que você tem que encontrar, então, onde não tem o número atômico, vocês encontram para encontrar o número de elétrons.
Ó, o ferro, você vai lá na tabela e olha quantos tem. Tem 26. Ah, aqui o bromo eu já disse que o número atômico dele é 35, então ele tem 35 elétrons. Tá? O cobre, quantos que tem? O fósforo. Então você faz a distribuição, tá? E a última camada que você preencher aqui, no caso, vai ser a camada de valência, tá, pessoal? A camada de valência é a última camada. Ou seja, onde tiver esse número maior aqui, ó, aqui no caso deu um só. Aqui também, tá? Aqui já são dois, ó, pessoal. Tá? Então aqui que é um e aqui são os dois também, tá? Então a camada de valência é a última camada que tem elétrons preenchidos. Tá? Era só esse aqui o exercício. Esse aqui eu quero que vocês olhem lá, vejam a distribuição que fica mais fácil lá para vocês a aula, tá? Senão fica muito comprido esse vídeo aqui. Pessoal, então vocês vão estudar esses conteúdos aqui. O professor não vai complicar. O professor quer que vocês façam no caderno, tenham as atividades feitas, o conteúdo vale uma nota, vai valer 10. Quando voltarem às aulas presenciais, o professor corrige. E a prova, então, da semana que vem, dia 29/6, vai estar disponível online, para vocês darem uma revisada nessas atividades aqui, tá? As atividades daqui para frente fica para a próxima prova daí. Beleza, gente? Até a próxima.